Salve nação, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje aí vamos falar de mais um vexame do nosso Corinthians. Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana, uma total vergonha, um absurdo. A gente não conseguiu passar nem para os playoffs da Sul-Americana. A gente perdeu, fomos eliminados em um jogo que o Huracan estava com seus reservas. É isso mesmo. Nós perdemos para o reserva do poderoso Huracan. O Huracan mandou 9 reservas a campo, compensação que eles estão brigando aí pelo Campeonato Argentino, tem final domingo, preservaram, e quando a gente falou, pô, time reserva dos caras, a gente tem que ir pra cima, tem que ganhar, e fomos aí iludidos por um time patético e medonho, e aí estamos eliminados da Sul-Americana. E para começar a falar disso aí, já vou colocar a escalação na tela para vocês verem. Eu não gosto desse sistema que o Dorival insiste, esse 4-1-4-1 aí. Eu tenho as minhas críticas para isso. Acho que tem jogos que você pode montar nesse esquema, dependendo dos jogadores. Exemplo, o jogo do Atlético Mineiro. Nesse esquema, o time foi bom, foi bem, um time raçudo, guerreiro, mas o que eu critiquei, a gente tem alguns grupos aí do Corinthians que a gente debate. Falei, só foi sair Coronado, Bidon do time. Acho que o Romero também não tinha começado como titular. E aí o time praticamente é outro dentro de campo. E o que, assim, me surpreendeu mais ainda é que ao final da partida na coletiva, o Dorival falou que ele negou o desinteresse do Corinthians na Sul-Americana e ele falou que, teoricamente, eles colocaram a melhor equipe para jogar a Sul-Americana. Então, eles que não dá para dizer em desinteresse. Cara, se esse time de ontem é o melhor time que o Corinthians tem, a gente tá lascado. Se esse aí, Dorival, é o melhor time que você tem nas suas mãos, os melhores jogadores, a gente vai mais uma vez aí brigar para não cair, entendeu? Então, não dá para entender o Dorival que poupa, e o time não vai bem, empata no Brasileiro. Beleza que foi fora de casa, mas entrou Bidu, foi titular, entre outros jogadores aí, e mesmo assim ontem aí que tá falando que tinha os melhores, o time foi uma porcaria. Então o Corinthians começou nessa formação aí, nesse desenho aí que tá na tela para vocês, tá o Memphis e o Romero no ataque, mas porém não foi isso que a gente viu durante o jogo. A gente viu até às vezes o Romero tentando fazer aquela movimentação de cair para a beirada, mas eu acho que foi o Dorival deve ter falado para ele jogar como referência no ataque. E para esse estilo de jogo, você precisa ganhar, você precisa ir para cima do reserva do Huracan, e você depender do Romero para fazer gol, a gente está lascado. E aí tem as pessoas que defendem o Romero, nada assim muito contra ele, mas o pessoal tá preso ao que ele já fez pelo time. Tá praticamente aí juntando todo o tempo aí, um dos artilheiros estrangeiros do Corinthians, se não for o maior, eu acho, e brigando pela artilharia da arena, enfim. Mas não dá, Romero, não dá. A gente foi começar essa discussão de quem jogou bem ontem. Quem que jogou bem? Quem que foi bem nesse time aí? Para mim, ninguém. Félix Torres aí, mais uma vez improvisado. Fez um jogo que é até seguro. Para mim foi melhor que o Angileri, porque se inicia com o Félix Torres, um cara improvisado na lateral, você precisando ganhar é porque você quer prender um lado e você quer soltar o outro lateral para jogar mais, para avançar mais. Só que o Angileri, mais uma vez, não foi bem ofensivamente e também defensivamente já não achei ele bem assim que nem ele iniciou. Se a gente for ver, o primeiro cruzamento, a primeira jogada perigosa do jogo é um cruzamento do Huracan. Bola na esquerda, em que o Angileri não diminui o espaço, sai o cruzamento, o Ramalho vai cortar, erra o corte, nem rela na bola, ela pinga dentro da área e passa com perigo. Aí a gente já viu que essas bolas para dentro da área ia ser um perigo para o time argentino, né? E no lance do gol, vou falar mais para frente, bola do lado esquerdo, mais uma vez. Lógico que é um escanteio, o time ainda tá saindo, tá tentando se posicionar, mas bola do lado esquerdo. E se não me engano, do lado do Félix Torres aí, o lado direito, acho que não teve nenhuma jogada de perigo, eu acho. Pessoal, se tiver aí, pode me corrigir nos comentários, mas eu acho que não teve nada de absurdo assim do lado do Félix.
já que ele é um zagueiro improvisado, ele diminui mais o espaço, sai mais para dar o bote, para caçar esse jogador pela beirada do campo. Então, o Angileri, mais uma vez, muito mal no jogo, muito mal. Assim como o Bidon, muito apagado. O Bidon não vem jogando nada desde que o Garro se lesionou. A ausência do Garro fez muito mal para o Bidon. Perdeu muito aí a qualidade que ele tem, a essência que ele tem, que era um jogador de qualidade com a bola no pé, jogador de tentar achar soluções, de bons passes. A gente não viu isso. E uma coisa que a gente está reparando, não é só eu que estou reparando. Nos últimos jogos, parece que o Dorival colocou o Ranieri para pisar mais dentro da área, chegar como um elemento surpresa. Então, foi contra acho que contra o Atlético, eu não sei, uma dessas 3 últimas partidas, ou no Novo Horizontino, ou foi contra o Novo Horizontino ou o Santos, que o Ranieri teve uma chance lá de chegar dentro da área, não é a primeira vez, nesse jogo contra o Huracan também. Chegando dentro da área, é um jogador que não tem qualidade para chegar dentro da área. Não tem, não tem. Eu prefiro mais que o Martinez chegue do que ele. Já viu o Martinez fazendo um gol, pode ser até que cagado de longe aí contra o São Paulo, fez um golaço. Acho que o Martinez aí seria a melhor opção para chegar do que o Ranieri. O Ranieri é mais marcador, mais para roubar a bola e dar para o meia, para o seu meio de campo, para o seu segundo volante aí sair distribuindo a jogada. Ele não é um jogador bom assim para chegar na frente. Beleza que às vezes o primeiro volante sai e constrói a jogada, por isso que o Dorival descoloca o Maicon de primeiro volante, que é para construir, mas o Ranieri não é esse jogador, não é, a gente já percebeu que não é. Não adianta achar que ele é um Paulinho, um Elias, que ele vai chegar na frente aí por ser um jogador rápido, longas passadas, que nem algumas pessoas falam, ele não vai ser esse jogador de qualidade para chegar de elemento surpresa. E aí, sobre os outros restantes jogadores, o Martinez também, não fedeu e nem cheirou, pelo que participou em jogo aí, porque o primeiro tempo do Corinthians tem a bola e não leva muitos sustos assim do Huracan, não leva muitos sustos. Esse jogo aqui me pareceu contra o Barcelona de Guayaquil, que aí no primeiro tempo a gente até consegue suportar a pressão do Barcelona, e toma um gol no finalzinho de pênalti, numa cagada do Choca, e depois no segundo tempo o Ramon fala, os caras não é isso tudo. Depois que substitui, abre completamente o Corinthians, deixa tudo aberto para os equatorianos fazerem 3-0. Para mim, o Dorival, quando ele vem no segundo tempo, já tirando o Martinez para colocar o Thales, falei, pô, perdemos o meio de campo. Que o Corinthians tinha essa posse de bola, não sofria tanto assim, por quê? Porque tinha jogadores para povoar o meio de campo, para segurar a bola, para tentar sair jogando, para não deixar o Huracan jogar e se armar. Então, depois que ele faz essa substituição, para mim ele já errou aí, já errou. E também vi que muitos torcedores concordam comigo. Errou. Para mim ele não deveria ter tirado o Martinez, era para ter mantido esses jogadores aqui do meio de campo. Eu tiraria só o Bidon. Tiraria o Bidon e colocaria o Coronado. Porque você já não coloca o Coronado. Que beleza, não vem lá essas coisas também para começar como titular. Aliás, o senhor Coronado, tá devendo muito, hein? Se continuar desse jeito aí, que nem no time reserva, nem no mistão você é titular, pode pegar as suas coisas e vazar do Corinthians, parar de sugar o Corinthians. E tá devendo muito pra gente aí. Então, se o Coronado não já não entra no intervalo com o time precisando criar, o Bidon, mais uma vez, não joga bem, e se todos forem relembrar, o Bidon saiu praticamente quase no final do jogo, que é acho que quando o Coronado entra. Então essa insistência aí, já no começo, ele mexe errado aí pro início do segundo tempo. E o gol sai num cruzamento, a bola na segunda trave, em que o Thales, se a gente for, eu critiquei o Thales, na hora do gol eu falei, puta, ó o Thales, cara, ó o Thales, errou o cabeceio. Só que depois que eu peguei para ver no replay, para pausar e observar a jogada, eu vi o pessoal falando, mas cadê o Félix? Na origem, no escanteio, ele tá, acho que perto da primeira trave, que é a posição do time para o escanteio, para tentar
tirar essa bola aí para cortar logo. Então, na volta, o time tá uma bagunça ainda, o time tá tentando se reorganizar. Aí a gente vê o Thales com 3 jogadores do Huracan, o Romero, que era para estar fechando junto com ele, porque o Romero tá próximo desse lado aí do ponto em que a bola vai chegar, do ponto futuro. Então, era pro Romero fechar com o Thales. Se o Romero fecha ali, ou ele atrapalha o jogador do Huracan, ou ele desarma, faz uma pressão no jogador. Aí ficaria mais difícil pro jogador chegar livre nas costas do Thales, que ainda ele tenta se posicionar, tenta achar o tempo da bola, mas não deu. Ele tava em um, teve que correr para outro. Então, já com esse erro aí. E, que nem eu tô falando, se fosse eu teria tirado já o Bidon no intervalo, teria colocado o Coronado, tirava o Romero e colocava o Hector. Irmão, você tá precisando ganhar, você tá jogando contra o reserva do Huracan. Você tem mais posse de bola, mas você não tem criatividade, você não finaliza. Então você tem que colocar um jogador que nem o Coronado, que tem arremate de média, longa distância, né? Que tem um drible, um outro ali, um drible curto para tentar quebrar essa marcação do Huracan e colocar o Hector no lugar do Romero, que é para você ter, já que você tem essa chegada nas beiradas, que nem tem o Carrilho para chegar, que nem às vezes o Angileri tentava chegar, só que não chegaram com êxito. E também você vai receber essa bola. O Angileri vai cruzar para quem? Os cruzamentos do Corinthians. Tinha quem dentro da área? Quem conseguiu finalizar? E aí tem a bola que sobra para quem? Para o Martinez. Ó quem estava lá para finalizar. Então eu acho que deveria ter o Hector como referência. E aí o Memphis você pode colocar ele como um pouco mais afastado de dentro da área, ali como um segundo atacante, ou jogar ele para a ponta mesmo. Mas se você coloca o Coronado lá, no lugar do Bidão, você não precisa deixar o Memphis pela ponta esquerda. Você deixa o Carrilho na ponta direita, deixa o Coronado ponta esquerda, o Martinez e o Raniel no meio e deixa 2 atacantes mesmo, deixa o Memphis e o Hector. Você tá precisando ganhar e aí você vai manter esse sistema aí 4-1-4-1, que deixa aí quem é uma referência isolado demais na frente, porque para mim essa formação aí é para quando a gente já viu contra o Atlético Mineiro, vai jogar fora de casa, o seu time tem mais peças, meio de campo é melhor, você joga nesse sistema aí para você não sofrer tanto e uma hora ou outra você tentar uma escapada. Só que ontem era jogo para ir para cima, não era para tentar jogar no contra-ataque, não era para se defender tanto. É jogo que você precisa atacar, você precisa fazer o seu resultado. E não foi isso que a gente viu. O Corinthians jogou sem vontade de vencer. Assim como parece que foi o Sul-Americano inteiro, o Corinthians não teve vontade de se classificar na Sul-Americana. Não foi um time com garra, não foi um time determinado, se esforçado. Um time que quer vencer. Agora você vê os reservas do Huracan, pô, os caras ali, beleza. No primeiro tempo não tinha bola, mas quando tinha a bola, uma escapada ou outra, os caras chegaram com perigo. Se a gente for ver as estatísticas aqui, o Huracan chutou bem mais no gol do que a gente. Ó, os caras chutaram 3 vezes no gol, né? Que o Hugo aí fez lá as suas defesas. E o Corinthians, quantas vezes foi no gol? Pro goleiro fazer defesa mesmo. Eu só lembro aí do chute da cobrança de falta do Garro. Aqui na estatística mostra 2 chutes no gol, mas porém eu não lembro. Aí agora você pega para ver o jogo do América de Cali. Ó, América de Cali. Beleza que foi em casa, mas eu tô falando de demonstrar vontade e interesse de vencer. Em casa, quando o Corinthians jogou contra o Huracan, contra o Racing, contra o próprio América de Cali, quantas finalizações o Corinthians deu no gol? Quantos que foram no gol? Agora olha a estatística aqui do América de Cali ontem contra o Racing. 31 chutes. 31 chutes e desses 31, 11 foram no gol. 76% de posse de bola. Aí você vê o interesse da equipe de classificar. Os caras pegarem e falar, não, daqui a gente tem que dar o nosso jeito. Nem que a gente empata e os caras perdem lá, a gente vai se classificar. E foi isso que aconteceu. No segundo tempo, o Corinthians toma o gol, depois o Dorival ainda tenta mexer no time, tentar corrigir a cagada que ele fez aí de tirar o meio de campo dá uma desmontada e depois ele tenta colocar o Garro e o Coronado e o Maicon, né? O Maicon, a gente precisando vencer, precisando de atacante,
e aí é o Maicon que entra. Beleza, que o Mateuzinho, para mim eu já teria colocado o Mateuzinho. Mateuzinho. Ah, mas jogou contra o Atlético, fora de casa. Então por que lá que você não deu um tempo pro Mateuzinho e um tempo pro Félix? Você sabendo que você tinha jogo importante de vida ou morte. Não precisava nem vencer, era só empatar. Era só empatar para se classificar. Olha o nível de incompetência desse time do Corinthians, desses jogadores e desse treinador, desse senhor aí. Olha o nível de incompetência. Ontem era só empatar para o Corinthians se classificar. Se a gente for ver os pontos aqui, a diferença que ficou do América pro Corinthians, acho que foi saldo de gols, eu acho, ó. Isso mesmo, Corinthians e América com 8 pontos. E aí o saldo de gols do América, 2 positivo e o Corinthians zerado. E aí volta tudo lá atrás. Se contra o Racing, que é esse time horroroso aí, o Corinthians faz saldo de gols, e foi isso que o nosso colega aqui, nosso amigo que participa com a gente, falou no canal. Falou, ó, o Corinthians contra o Racing precisa fazer saldo. Porque do jeito que não tá bem, se o caldo engrossar, o Corinthians vai ter saldo aí para brigar com o América ou com o próprio Huracan. Precisa fazer saldo. Mas não, o Corinthians foi horroroso em todos os jogos. O Corinthians foi malemar mais ou menos bem aí contra o América de Cali lá na Colômbia. Que com aquele mistão lá que a gente falou, time ruim, os caras ainda conseguiram quase virar o jogo contra o América. Então, faltou isso pro Corinthians. Era só empatar para se classificar. Então, eu teria começado com o Mateuzinho, ou senão já no intervalo, ó. Mateuzinho, vamos para jogo. Bidu, vamos para jogo. Você tá vendo que o Angileri não tá apoiando, já que é para ser eliminado mesmo, seja eliminado soltando o time, com o time para frente, o time buscando a vitória. Agora você não faz nenhum e nem outro, você deixa jogadores que não estão bem na partida aí, você não solta o time, tá com o time preso, todo mundo parece que pesado, sem vontade de jogar, e é eliminado. Então eu prefiro ser eliminado jogando pra frente, buscando a vitória. Eu prefiro ser eliminado falando, nossa, olha aquela bola na trave, olha aquele chute do Memphis que passou perto. Nossa, olha aquela cobrança de falta, olha aquela chance, tanta chance que o Corinthians perdeu. Eu prefiro ser eliminado dessa maneira, perder e falar, nossa, dá para ter empatado, criamos chance, mas fomos eliminados. Do que lembrar qual o chute do Corinthians? Ah, chute do Martinez. A bola sobrou para ele, ele chutou, a bola subiu. Ah, a melhor finalização do Corinthians foi a do Garro no jogo. Cobrança de falta, ele bateu fechado, quase surpreendeu o goleiro e quase fez um golaço. Então, incompetência, incompetência. Dorival vem com essa fala aí de falar, aqui ó, tem aqui no OGE, a fala do Dorival. Teoricamente, colocamos a melhor equipe para jogar a Sul-Americana. Então não dá para dizer em desinteresse geral de todos. Ao contrário, nossa preocupação era a nossa passagem nessa fase, que seria muito importante para nós. Focamos toda a atenção possível para essa partida. Preparamos nossa equipe para isso. A qualidade da partida de hoje foi muito aquém. Logisticamente, dentro de tudo que preparamos nessa partida, a gente esperava algo diferente. Então é toda vez isso aí. O time vai mal, aí fala, mas eu queria que fosse desse jeito e não foi, porque não sei o que. Ah, se você quisesse mesmo classificar, você não teria colocado o Romero como titular, o Bidon que não vem jogando nada, entendeu? Se você tivesse mesmo querendo classificar, tá vendo que você colocou o Félix Torres aí para segurar um lado e soltar o outro, no intervalo você tiraria o Anrileri e colocaria o Bidu. Se você quisesse mesmo classificar, precisando de atacantes, não estou falando para empilhar atacante no time, até porque a gente não tem. Tem um Hector lá no banco lá e é isso que tem. E ele tem uma fala que ele fala: eu coloquei o Thales pensando em ganhar essa beirada de campo tal. Até tentou nesse ponto, beleza. Mas precisava tirar um Martinez? Precisava tirar um meio de campo? Você tem a bola, só que você não cria, você não chuta. Aí você vai mexer no meio de campo, você vai querer ganhar amplitude pelo lado e vai perder o meio de campo. E aí como que a bola, como vai chegar um passe bom para esse ponta? Quem que vai criar? Mais uma vez no time de ontem do Corinthians, quem que propôs a criar? Para quem que era para criar? O Carrilho, que só cai pela ponta direita? É o Martinez, que é volante? É o Bidon, que não cria nem marca?
Então, tudo isso que o Dorival tá insistindo, precisando de gol e colocando o Maicon, a gente viu no final do jogo, o Corinthians, na hora do abafa, na hora de catar a bola e jogar dentro da área, ele cata a bola, traz para a perna boa dele e dá um passe no pé do adversário. É desse jeito que você quis classificar o Corinthians. Só que eu também não ponho só a culpa no Dorival, não. Na incompetência dos jogadores, na falta de vontade. Um time morto. Numa defesa aí que muitas das vezes aí dá gol de bandeja para o adversário. Mais uma falha. O Thales não era marcador, mas era para Thales e Romero, já que tá ali, faz certo, Romero, marca, fecha, você tá aí, não fica esperando. A gente vê no lance lá o Thales com mais de um jogador e o nosso querido capitão Romero parado, olhando, esperando o Thales fazer o corte de cabeça. Então, essa eliminação do Corinthians aí, precoce e um vexame, é mais que merecida. Merecida sim. Começa com o Ramon Dias em casa, lá contra o Huracan. A gente viu que esse time do Huracan não é bicho-papão, não é time difícil. Não é time difícil. Não é. A gente viu lá na Arena, mas perdemos por quê? Por que perdemos na Arena por Huracan? Por que empatamos com o América em casa? Por que empatamos? Gols bobos, erros individuais da defesa e de jogadores. Por isso que fomos eliminados. O Corinthians chegou no nível que não tem time. O Corinthians não tem time nem para ir para os playoffs da poderosa Sul-Americana. É esse o nível do nosso time hoje. Não tem nível para se classificar em segundo para os playoffs da Sul-Americana. Isso é vergonhoso, é vexatório. É vexatório. Tem que a Gaviões, os torcedores têm que ir lá no CT, tem que treinar e tem que cobrar esses caras. Tem que cobrar. Falou, Thales, tá faltando o que para você, irmão? É salário atrasado? O que tá faltando aí? O que tá faltando para vocês? O treinador não tá treinando bem? O que é? O que tá acontecendo? Porque não é de agora. Não é de agora. Então, para mim, quando o Dorival vem com essa formação de 4-1-4-1 aí, ele já enfiou a classificação no rabo. Desculpa a palavra, mas é isso. Essa formação aí para você precisar ganhar. Se talvez o Huracan, mesmo não sendo um bicho-papão, vem com os titulares, a gente talvez até entendesse a proposta dele. É os titulares do time que tá chegando na final do Argentino, é os titulares você quer jogar no contra-ataque, mas eram os reservas. O Corinthians foi eliminado para os reservas do Huracan. 9 jogadores reservas. E aí você vê a diferença dos caras ali, por mais que não tinha bola, só dava em certo momento o Corinthians tentando controlar as ações, mas você vê um time dedicado e aplicado. Como foi a marcação dos caras? Os caras mordendo toda hora. Não dava espaço, dificultou a vida do Corinthians. Quantas defesas o goleiro adversário dos caras fez? Quantos chutes a gol os caras deixaram o Corinthians finalizar? Então é a diferença de um time aplicado, dedicado e raçudo. Os reservas, é isso mesmo. Nem parecia, se nenhum narrador, se ninguém fala, você fala, não, o Huracan tá com os times titulares aí, pela postura. Então é o que a gente debate aí. Beleza que falta reforços pontuais pro time, mas mesmo assim, com os que estão aí no elenco, o Yuri fez muita falta sim, mas com os que estão no elenco, os que estavam à disposição pro Dorival, dava para ter feito coisa melhor sim. Você não precisa ficar preso nesse sistema aí de 4-1-4-1. Você tem jogadores aí para fazer variações de esquemas, de jogadas, de tentar fazer uma coisa diferente, mas não. Já deu para ver que essa passagem do Dorival pelo Corinthians, por enquanto, vai ser presa nesse esquema aí. E aí, na hora que tiver Yuri, Memphis e Garro, que aí volta um, machuca o outro, eu quero ver como que ele vai fazer. Vai continuar no 4-1-4-1? Vai sacrificar quem? Porque o que o Corinthians tinha de bom, o que tinha de bom nesse time aí era o ataque. E aí o Dorival tá conseguindo matar. O time já, beleza, que ficou acho que 3, 4 partidas sem tomar gol, mas ficou sem tomar gol, mas não cria, não finaliza. Virou aquele mais uma vez, faz 1-0 goleada. E pronto. Então aí, ó, parabéns para vocês aí, ó, jogadores aí, ó, o Dorival, parabéns aí por essa eliminação vexatória aí. E já que saiu na Sul-Americana precoce, eu só quero ver a Copa do Brasil.
A Copa do Brasil virou obrigação de chegar na final. Eu só quero ver, vai ter essa pausa aí de um mês, o Corinthians que tem mais 1 ou 2 jogos aí, e já vem a pausa pro Super Mundial. Eu só quero ver o Corinthians voltando depois disso e jogando futebol muito melhor. Porque se tiver essa pausa de um mês aí, e o time continuar esse lixo, esse elenco continuar esse time lixo, que não finaliza, jogo feio, horroroso, contra qualquer time aí, o Corinthians sofre contra qualquer time aí, se continuar desse jeito, pode mandar embora. Aí vai ser mais um treinador aí que tem que pagar multa milionária, o Corinthians já não tem dinheiro, vai ter que se virar aí pra, se caso, tô falando caso, lá pra frente, tem a pausa, o Corinthians não muda de postura, não traz reforço e continua desse jeito. Então eu tenho a minha opinião, se fosse para trazer o Dorival para continuar dessa forma, deixasse o Ramon Dias. Deixasse o Ramon Dias e falasse, ó, vai continuar quando chegar meio do ano, na pausa pro Mundial a gente demite. Era mais fácil fazer isso. Quando veio o nome do Dorival, eu falei, pô, não prefiro, hein? Não prefiro. Prefiro que vá atrás de outro. Mas já que veio, eu falei, vamos dar um voto de confiança. Mas por enquanto, as partidas boas do Corinthians no comando do Dorival foi contra o Inter e contra o Atlético, sábado. Só. Contra o Santos foi mal. E aí a gente jogando em casa com a mais também, ele inventa de encher o time de volante. Então se continuar assim, Dorival, não dá, hein? Espero que você e os jogadores mudem a chavinha. Mudem a chavinha, entendam, porque o Corinthians, o nível que nós somos, campeões mundiais, Libertadores, e o time não consegue desempenhar bem na Sul-Americana. O Corinthians não consegue jogar Sul-Americana. Se pegar qualquer outro clube aí do Brasileirão aí, ia dar um calor nesse time do Huracan. Qualquer outro clube aí. E aí você pode colocar até os piores do brasileiro, Juventude, Santos, Vitória. O Santos que é pior do que o Corinthians. Será que não ia dar um calor no Huracan? Será que não ia para cima? Será que não ia criar mais? Então tem que ter mudança, tem que ter postura. Então a gente vai esperar e vai aguardar essa pausa do Mundial e vamos continuar falando e cobrando e criticando esse time horroroso aí. E o Corinthians tem que aprender a jogar Sul-Americana e Libertadores. Não tem como um clube com a grandeza do Corinthians aí não saber ser eliminado em pré-Libertadores e não conseguir nem a classificação para os playoffs da Sul-Americana. Então, fica o recado para os jogadores aí e para o Dorival. Tem que mudar essa postura aí. De treinador medroso, cagão, que só quer se defender, só quer ficar com a bola no pé, tocando toquinho de lado pro outro e não cria, não finaliza. Então a gente vai encerrando aí esse vídeo. O vídeo foi para falar isso mesmo, para criticar e falar desse vexame que foi a eliminação do Corinthians. Então, o Corinthians ainda estava se classificando e no último lance o América de Cali foi e empatou o jogo assim, nos eliminando. E foi merecido. Os caras chutou 31 vezes. Os caras deu 11 chutes no gol. Então foi parabéns ao América de Cali, mereceu mesmo. Mereceu. A gente tem que saber também quando o rival merece e a gente não merece, porque a gente não jogou bola nessa Sul-Americana. Não jogamos bola. Então é isso aí, Corinthians eliminado. O que resta aí para o nosso calendário é Copa do Brasil e Brasileirão. E aí a gente espera dos jogadores da comissão aí que mudem a chavinha e que esse time melhore. Então, muito obrigado aí para quem está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até mais, tamo junto, para cima e vai Corinthians.